Eu quero compartilhar um texto que é bem conhecido, muito ministrado acerca dele, mas eu quero compartilhar com vocês sobre algumas riquezas desse texto. Esse texto fala sobre 2 tipos de conhecimento. E eu queria, Lucas, que você abrisse em Mateus 16, você pode abrir Mateus 16, do 18 ao 20. Do 13, 16 do 13. Tá? Eu vou ler aqui porque a minha versão é bem diferente. Quando Jesus chegou à região de Cesareia, de Filipe, consultou seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda quem diga, Jeremias, um dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, haverá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Fica até aí, tá, amados? Esse texto, meus queridos, fala de 2 tipos de conhecimento que Jesus está apresentando. Ele pergunta para os discípulos, o que os homens dizem acerca de mim? O que estão falando? E nós acabamos de ler. Por mais que compararam Jesus com homens de Deus, com homens assim, dignos, com João Batista, com Jeremias, esse tipo de conhecimento é um tipo de conhecimento que qualquer um, é acessível a qualquer um. Não precisa a pessoa crer em Deus para ter esse tipo de conhecimento. Muitas pessoas têm ouvido acerca de Jesus. Há 2021 anos atrás, convencer o mundo daquela época que Jesus havia morrido e ressuscitado, que foi o papel dos discípulos, convencer o mundo daquela época era muito difícil, mas pelo poder do Espírito Santo, eles convenceram que Jesus Cristo, aquele que andava entre eles, que curava os enfermos, o filho do carpinteiro, eles conseguiram convencer que aquele Jesus havia morrido e esse Jesus havia ressuscitado. Então os discípulos convenceram. Hoje, na nossa época, não precisa a pessoa ter uma vida entregue a Deus para repetir isso, para falar acerca disso. Se nós perguntarmos acerca de Jesus nos tempos de hoje, as pessoas naturalmente falam, Jesus morreu, ressuscitou, Jesus veio a esse mundo, Jesus, o Filho do Deus vivo, mesmo que muitos possam não crer nele ou como Deus, mas ele sabe da existência de um Jesus histórico, que veio na história. Então, esse é um tipo de conhecimento acessível a todos. A todos. E quando Jesus perguntou aqui para os discípulos, o que estão falando acerca de mim, que disseram aqueles nomes, querido, comparando Jesus, eram preciosos, homens de Deus, mas não era Jesus, não era Jeremias, não era João Batista. E são conhecimentos que qualquer um pode ter. Diz para o seu irmão, há um tipo de conhecimento que qualquer um pode ter.
Mas tem um conhecimento, querido, que Deus tem nos chamado. Tem um tipo de conhecimento que transforma a nossa vida. Tem um tipo de conhecimento de Deus que nos faz pessoas fortes, que nos fortalece, que nos faz avançar, que nos dá ousadia, que transforma a nossa vida. Esse conhecimento oferecido por Deus a nós, esse é o chamado de Deus, para que nós possamos ir até Ele e conhecê-lo e desfrutar de conhecimento de Deus, de Ele poder compartilhar dele conosco. Quando Pedro responde para o Senhor: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que haveria de vir. Tu és o enviado de Deus. Tu és aquele que nós estamos aguardando. Tu és aquele cuja história fala acerca de ti. E o Senhor Jesus disse para Pedro, Pedro, esse conhecimento aí não foi carne nem sangue. Não foram pessoas. Esse conhecimento foi o meu Pai que te revelou. Foi o meu Pai que trouxe luz aos teus olhos e fez enxergar, abriu os teus olhos espirituais. Foi o meu Pai que esclareceu, que desnudou isso no teu espírito. E esse conhecimento, querido, ele traz como eu falei, ele transforma, ele traz algumas mudanças na nossa vida. Eu lhe pergunto, você acha que é possível que alguém que conheça toda a Bíblia, você acha que é possível? Alguém que conheça a Bíblia, que já leu a Bíblia toda, e não ter sua vida transformada? Queria perguntar isso para você. O que você acha? Você acha que isso é possível? Uns acham que não e outros acham que sim. É possível. É possível você conhecer, ler a Bíblia e não ter sua vida transformada. Conhecimento da letra, ela pode não promover transformações em você. Mas quando o que você lê, o Espírito Santo trabalha e ele abre os olhos do teu entendimento, esse conhecimento que Deus te revela acerca da palavra, esse promove transformação. Entenda que quando Jesus, quando ele veio, ele era perseguido por quem? Pelos religiosos, aqueles que conheciam as Escrituras. Jesus, em algum momento, disse para eles assim: vocês que conhecem a lei, conhecem as Escrituras, vocês que estudam, elas falam acerca da minha vida. São elas que testificam de mim. E, no entanto, vocês estão me perseguindo. Jesus, em um momento, os religiosos perseguiram muitos cristãos, conhecendo, mas não tinham revelação. Então, corre o risco de nós conhecermos, querido, e é essa a preocupação que nós precisamos ter. O que nós estamos conhecendo, nós temos acesso a muitos lugares que nos promovem conhecer. Você tem acesso aqui à igreja, nós estamos aqui nesse momento, você está ouvindo a palavra de Deus. Nós temos acesso, seja no rádio, seja amigos que nós temos que fala de Deus, que fala da Bíblia. Então, não é algo que nos vamos dizer assim, que nós desconhecemos. Quantas coisas nós temos conhecido de Deus? Mas, ao mesmo tempo, quantas coisas já foram transformadas na tua vida? Para nós entendermos que só conhecermos a palavra de Deus, sem deixar que o Espírito Santo venha agir nas nossas vidas, sem ter da nossa parte uma reação e se deixar transformar, com todo o conhecimento que nós vamos ter, e muitas vezes nós vamos repetir,
vamos até aconselhar. Mas, às vezes, são conhecimento de Deus que não está tendo acesso na nossa vida, não está tendo transformação na nossa vida. Quando a palavra de Deus diz, Jesus contando, e o semeador saiu para semear. E parte da semente, e ele começa a dizer, um caiu na beira do caminho, outro caiu em tal terreno rochoso, e assim, a semente é a palavra de Deus, e ela é poderosa. Diz para o seu irmão, a palavra de Deus é poderosa. Ela tem poder de transformar o nosso coração. Ela tem poder de tudo. Não há limites para a palavra de Deus. E essa palavra diz, o semeador saiu para semear, e a semente, que é poderosa, caiu em muitos lugares. Mas foram lugares que não se abriram. Foram em corações que se fecharam. Mas teve um lugar que caiu e produziu. Um coração abençoado, um coração receptivo. Então, nós temos tido acesso à palavra de Deus. Deus tem nos feito conhecer da sua palavra e muito mais. Promessa de Deus aguardada por tantos homens. Homens de Deus que morreram em Deus, crendo na promessa. Que promessa? Na vinda do Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo agindo na nossa vida, poderosamente para trazer vida a essa palavra que está no nosso coração. Nós temos tido acesso a tanto conhecimento de Deus. Temos acesso à Bíblia, tanto escrita, vamos dizer aqui, como no celular. Temos acesso em rádio. Temos relacionamentos e locais que nós convivemos, que nós ouvimos a palavra. Essa palavra precisa encontrar um coração que quer, e essa palavra precisa se abrir para a ação do Espírito Santo. Esse coração precisa se abrir para a ação do Espírito Santo. Senão, o que vai acontecer, meus queridos? Você vai continuar na tua caminhada, ouvindo a palavra de Deus e cometendo os mesmos erros. Ouvindo a palavra de Deus, tendo experiências fortíssimas, até chorando diante de palavra que Deus vai falar contigo. E continuar nos mesmos erros, sem mudança. Resistente, rebelde, não se curvando até diante de conselhos, não se curvando diante de Deus. É quando a palavra não tem acesso, não está tendo acesso. E é esse conhecimento que Deus está chamando, que Deus está mostrando aqui, nesse texto. É um conhecimento que nós temos da palavra e que qualquer um pode ter. E é um conhecimento dessa palavra viva, que é para quem quer, porque Deus abriu a porta. O véu se rasgou, e ele disse, vinde a mim. E ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida. Ele abriu esse acesso, mas poucos são os que entram para ter esse relacionamento de conhecer, de ter uma vida transformada. Muitas coisas, esse conhecimento de Deus, querido, Daniel diz assim, o povo que conhece. O povo que conhece, né? O povo que sabe repetir, o povo que tem ouvido, o povo que se enche de textos, de versículos, de povo que conhece, o povo que relaciona. Se torna forte e faz proezas. Diga para o seu irmão, o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. Então, é um conhecimento que muda tudo, querido, muda tudo. Ele disse assim, quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, Pedro, não foi coisa de homem, não foi nada terreno, não foi uma descoberta tua. Isso foi o Pai que te revelou. Lucas 10, 22, quando o Senhor envia os 70, quando eles voltam, o Senhor falando assim, quando no momento do diálogo, o Senhor diz, olha, o Pai que me revela, e eu revelo o Pai.
e eu revelo também a todos aqueles que eu desejo revelar. Então, para a gente ter esse entendimento, esse relacionamento, é quando Deus nos vem por uma busca. Então, quando Ele diz, tu és o Cristo, Ele diz, não foi coisa de gente, de homem, não foi um site, foi o Pai que revelou, foi coisa de Deus, foi do alto, foi do céu. E Jesus disse, Pedro disse, tu és o Cristo, e Jesus disse, e tu és Pedro. Tu tens uma identidade, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa revelação, sobre esse conhecimento, tu vais ser edificado, a igreja vai ser edificada. O crescimento, a edificação vem dele. É ele que dá esse crescimento. Então, preste atenção, querido. Esse conhecimento Deus está nos chamando. Amém? E o que isso significa? Você está compreendendo o que Deus quer falar conosco? Quando eu vim para o Evangelho, eu tinha uma identidade totalmente prejudicada. Era uma pessoa que eu tinha uma visão de mim mesmo, uma visão totalmente cheia de... Era um desvalor profundo. Eu olhava para mim e o sentimento que eu tinha, como eu me via, devido a tantas situações que eu passei, que feriram meu coração, que feriram e distorceram a minha alma, eu tinha um sentimento de incapacidade tão profundo e um desvalor tão grande por mim. Eu me olhava no espelho, vim para Jesus, mas eu me olhava no espelho, eu dizia coisas horríveis para mim. Não conseguia enxergar coisa boa. E eu falava coisas pesadas e dizia, tu és incapaz. Eu dizia para mim. E eu dizia, tu és incapaz. Tu és um zero. Eu dizia, não se choque, tá? Tem muitas coisas que às vezes nós não falamos, mas está aí dentro do coração. Tem coisas que você pode nem falar nada, mas você às vezes se sente incapaz. Se sente sem valor. E muitas vezes a gente carrega essas coisas, e eu carregava. E quando foi nessa minha caminhada de busca do Senhor, nas ministrações do Senhor na minha vida, buscando conhecer esse Deus, eu estava aqui nesse púlpito, e tinha um pastor de fora, um pastor do Rio de Janeiro, e ele estava aqui ministrando a palavra, e eu estava aqui, mas o sentimento, lutando sempre contra esses sentimentos. Autoestima muito baixa. E eu estava aqui. E a minha luta era contra isso, mas eu estava com esses pensamentos. Tu és essas coisas negativas. E ele aqui ministrando, de repente, ele virou e disse, varoa. Ele usa essa expressão, varoa. Ele é carioca, não sei se é estilo de... carioca fala assim. Eu sei que tem uma carioca aqui que ele diz, mulher. E ele virou para mim e disse, varoa, o Espírito Santo está me falando e eu estou ouvindo. E ele emocionou. Ele emocionou. Ele ria assim de emoção. Ele disse, ele está me falando e eu estou ouvindo. Tu és preciosa. É assim que ele te vê. Tu és preciosa. E ele virava, ele varou, ele não para de falar. Tu és preciosa. E eu foi combatendo aquilo que eu estava lutando na minha alma. Enquanto eu estava dizendo aqui, não se choque. Enquanto eu estava dizendo coisas ruins para mim, que eu não conseguia ver diferente por tantas coisas que eu tinha passado na minha infância, que feriram tanto a minha imagem, a minha estima. Enquanto eu estava com esses sentimentos, ele dizia, o Espírito Santo estava ministrando cura, dizendo, tu és preciosa, tu és preciosa. E ele repetia. E a minha busca aí foi conhecendo a Deus, que veio a cura. E é esse conhecimento que está acessível a nós e que promove mudanças dentro de nós. Tu és o Cristo e tu és Pedro. A nossa identidade muda,
a nossa identidade vai sendo mudada, vai sendo transformada. Você pode ter pouca idade, querido, mas o Senhor te convida para estar na presença dEle. Tem coisas que na sua pouca idade você não precisa levar para a tua vida adulta. Tem coisas que hoje Deus quer processar e transformar e fazer você enxergar que você tem uma identidade. Você é filho, você é herdeiro, você é amado, você é precioso, você é preciosa, você vale muito. E assim vem cura de Deus quando a gente vai para a presença dEle, para esse conhecimento, não somente da gente ter na ponta da língua ou na mente, mas a gente ter no espírito, de querer, Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero aprender do Senhor. Foi desde aí que eu comecei a chamar de precioso e preciosa, porque eu entendia como o valor que Deus nos olhava, que Deus nos vê. Precioso, preciosa. E foi um processo de cura, e aqui nessa palavra, para nós entendermos a nossa identidade, ela é fortalecida. O que as pessoas possam falar a respeito de ti, você pode ouvir, você pode observar, mas isso não te afetar. Quando a nossa identidade é ferida, você pode estar muito bem fazendo uma coisa, e de repente vem uma palavra de alguém dizendo, poxa, o que está fazendo, não tem nem... Aquilo pode ser uma tremenda mentira, porque quando tem uma porta aberta ainda no nosso coração, como o diabo usa, como o inimigo das nossas almas usa para atingir aquilo lá. Quando a nossa identidade ela é ferida, a gente às vezes... Você tem valores de Deus, mas aqueles valores não conseguem, você não consegue ver. Às vezes você pode estar tudo bem, mas se houver uma palavra contrária, desmorona. Quando isso não é resolvido dentro de você, corre o risco de você estar em cima, porque está tudo bem, você recebeu palavras, incentivos, e você está aqui, mas de repente se vier uma palavra assim, desagradável, aí você já vem para cá. Aí você já se sente, eu não sou capaz mesmo, eu já não consigo mesmo, eu não vou dar em nada mesmo. Aí se alguém te fortalece, você vai conseguir, daí você vai de novo. Querido, você é filho de Deus. E Deus te separou. E Deus tem pensamentos maravilhosos acerca da tua vida. E não importa o que possam falar de você, você é filho amado. Quando Ele te olhou, mesmo em delitos e pecados, Ele te amou. Não importava o que pudesse ser a tua realidade, Ele provou o seu amor. Ele veio. E Ele te amou. E Ele pagou um preço altíssimo. Por isso Ele quer o teu coração por completo. E Ele abriu esse acesso para você conhecê-lo. E você ser fortalecido. Podem vir palavras. Uma pessoa curada, ela ouve. Se de repente tem alguma coisa, eu vou examinar, vou observar. Mas aquilo não afeta, aquilo não derruba. Uma pessoa doente, que precisa ser resolvida em Deus, ouviu, ela derruba. E Deus quer nos curar, nos restaurar. E somos restaurados na presença dEle, conhecendo mais dEle. Amém? Ele diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. E ele dizia, as portas do inferno não vão prevalecer. Então você se tornou usado. Você se torna, porque Deus te dá visão, te dá entendimento, você se torna forte, você vê o quanto você é capaz nele. Você entende isso? Amém? Diga assim, eu sou capaz. Eu posso tudo nele. Olha, amados, precisa sair mais. Diga, eu posso tudo naquele que me fortalece. Nós podemos tudo nele. Quando Pedro teve essa revelação, ele disse, tu és Pedro, sobre essa rocha eu vou edificar, sobre essa revelação, vou edificar a minha igreja, eu vou dar o crescimento.
e as portas do inferno não vão prevalecer. Então, quando se levantarem resistência, a porta, ela não avança, querido. Pensa uma porta, ela abre acesso para outros lugares. Ela é uma resistência, ela se opõe a nós, vamos dizer assim, a nós entrarmos, acessarmos a outros lugares. Muitas vezes são portas que são levantadas, mas uma igreja, mais um jovem que conhece a Deus, um jovem que tem revelação, entendimento de Deus, ele vai e avança, ele vai derrubar. A porta, ela não vai se levantar contra ti. A promessa aqui, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja que caminha, contra a igreja que vai, contra o jovem que vai e vai se opor a essa resistência e vai acessar novos lugares que Deus tem. Às vezes é na sua casa, é no seu convívio com seus pais, teus relacionamentos, às vezes é conflitos dentro de você, que você não sabe como lidar. Vem pensamentos que parece que o tampo é aberto. E lá dentro pensamentos que você não tem como que domínio. Queridos, essas coisas são vencidas em Deus. Saiba que Deus tem saída e solução para tudo isso aí. As portas do inferno não podem prevalecer sobre uma igreja que avança. E como é que nós avançamos? Nós avançamos na presença de Deus. A minha mente, quando eu vim para o Evangelho, era podre, irmãos. Era podre. Não tinha como se não tivesse tampo. Você vai entender isso. Todo tipo de pensamento era dominado. Mas foi para a liberdade que Cristo me libertou. Nós estamos na presença de um Deus que oferece acesso e que tem solução, saída para esses conflitos que você enfrenta, tem resposta para tudo. Aquele Deus que te criou, que te formou com propósito, Ele é capaz, Ele é Deus. Para quebrar com esses conflitos e fazer você vencer e você viver o que Ele tem para você, de forma livre. Eu nunca pensei na minha vida, quando eu vim para o Evangelho, que eu poderia ter minha mente limpa, que eu poderia ter domínio sobre os meus pensamentos. Eu poderia não fazer um bocado de coisa, mas aqui eu fazia tudo e eu sabia, se Deus não operasse, eu iria executar. E eu comecei nessa aproximação, nesse anelo por conhecer a Deus. Mais do que ler a palavra, eu lia e eu queria esse relacionamento, eu queria esse Deus. E coisas foram mudando, coisas que jamais eu poderia fazer, coisas que jamais você, da sua parte, da minha parte, tem esse papel, buscar, querer, porque a palavra que Deus tem nos trazido, que está na nossa vida, nossa boca, nosso coração, ela é poderosa. Ela só precisa encontrar pessoas que queiram. Contra toda resistência e as lutas e sentimentos do teu coração que você não sabe como vencer, perdido às vezes na tua alma, sem direção. Meu querido, existe uma fonte, existe um Deus acessível que tem resposta. Tem um Deus que tem esse poder de quebrar essas cadeias. Mas toda mudança é difícil. E você começar a buscar a Deus, a querer conhecer esse Deus, a colocar isso diante de Deus e não abrir mão de ser livre, isso requer esforço. Para toda mudança, precisa de esforço. Mudar não é fácil, é difícil. É difícil. Mas nós temos um Deus que está conosco e nos ajuda. E nessa busca nós começamos a perceber a ação desse Deus que é acessível. Você compreende isso? E foi assim que eu pude perceber, fui lendo e procurando conhecer. Quando eu me deparei
a minha mente guardada, limpa, e passar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, sem podridão, isso é divino. Isso não é coisa de ser humano, isso é impossível para nós. Era um acesso tão livre, eu digo assim, tão livre do inimigo, que eu jamais iria pensar, humanamente falando, que eu poderia me ver livre. Mas Ele me libertou do império das trevas. Ele me fez livre. Ele quebrou as cadeias. É uma decisão sempre nossa de querer, mas Ele quebra as cadeias que não nos dão opção de não fazer, de não pecar. Ele quebra essas cadeias e Ele nos faz livres. Eu faço se eu quiser. Você entende? E Deus está nos chamando para esse conhecimento. E eu pergunto para você, você deseja isso? Você gostaria de entrar na presença de Deus para conhecer? Isso é esforço. Tem coisas que Ele vai falar para você, que você enfrenta. Tem coisas que Ele me mostrou nas minhas buscas, que jamais homem, psicólogo nenhum poderia falar. Ele é acessível, querido. Ele tem respostas para você. Não só resposta, Ele tem cura, Ele tem mudança de vida. E Ele diz aqui, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Está falando de, quando a gente conhece o Senhor, Ele vai alinhando o nosso coração dEle. E Ele nos dá essa autoridade de nós orarmos em alinhamento e vermos coisa acontecer. Quando nós buscamos o Senhor, muitas coisas mudam, tudo muda. Tudo muda. Esse tipo de conhecimento que Deus quer de nós, muda tudo na nossa vida. Você percebe? Nossa identidade é fortalecida. Porque a nossa identidade é fortalecida, nós sabemos quem nós somos nele, nós vamos avançar com confiança contra toda resistência que se coloca contra nós, contra a nossa família. Nós vamos avançar, e essas portas não podem prevalecer contra uma igreja que crê nesse Deus. Uma igreja ousada no Espírito, porque sabe quem é. E vai ser uma igreja poderosa, vai orar, vai trazer o governo de Deus, porque é alinhada. As chaves. Falei outra vez aqui que tiraram as cópias daqui que tinham perdido, né? Tiraram as cópias e não pôde abrir. Tiveram que levar novamente para tirar. Porque na chave, ela é tão perfeita, ela tem que ser tão alinhada para encaixar. Se tiver alguma rasura diferente, não abre. E Ele diz as chaves. Eu te dou as chaves do reino. Ele está falando de um alinhamento com Ele. Isso não é coisa, isso é para nós. Ele está falando para nós. Esse alinhamento é para mim, é para você. Ele está dizendo que isso é para nós. Isso é acessível a nós. Você quer ter um espírito alinhado com os céus? Você quer ter um coração alinhado com Deus? Isso é tão profundo, querido. Pensa você na tua pouca idade, ter um coração tão alinhado, um coração antecipado, que você vai perceber as coisas, até antes de acontecer, Deus, você vai ter uma visão. Você vai ver, às vezes, confusões, pode ver dentro da tua casa, mas você vai ser uma pessoa alinhada, que você vai entender que aquilo ali tem algo por trás. A nossa briga não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Mas você vai ser uma pessoa alinhada, atenta, olhos abertos para o mundo espiritual e vai poder orar o que está no coração de Deus. E vai ter força para perseverar e não deixar que nenhuma resistência se mantenha. Você vai pôr porta do inferno para baixo, você vai derrubar e você vai acessar a novos níveis, novas vidas, nova vida em Cristo, que Deus tem para você. Você é jovem, mas receba isso. Você é terra boa.
Você é terra abençoada, a palavra de Deus está sendo ministrada. Recebe no teu coração. Amém? Nós vamos finalizar lendo alguns textos. Isaías 55, 1 a 3, tá? Isaías 55. Diz assim, eu darei a todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas. E vós, os que não tendes dinheiro, nem recursos, vinde agora, comprai e comei, vinde, adquire vinho e leite sem pagamento, sem custo. Não é pela tua força, não é por qualquer recurso natural. Ele está convidando. Você tem sede? A chuva vem sobre a terra sedenta. Você pode dizer, Senhor, mas eu sou tão não sei o quê. Você tem sede de mim? Você tem anelo pela minha presença? Você quer mais de mim? Vinde, comei, comprai, vinde. É um convite, querido, para nós. Isso não é para os irmãos, para os outros, mas é para nós, é para você que está aqui me ouvindo, é para você que está em casa, que vai estar ouvindo essa palavra. Nós temos um acesso, agora cabe a ti crer e se apropriar, que esse é o maior falha. Nós ouvimos coisas de Deus, Deus está falando, mas é tão distante isso, e Deus está dizendo aqui para você, é para você está aqui, você está ouvindo. Deus está dizendo para você que você tem liberdade na presença dEle e que Ele quer se revelar a ti e levantar uma nova pessoa. Você recebe isso? Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra, para onde eu vos dispersei, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Salmo 27, 8. Meu coração compreendeu o teu mandamento, buscai a minha face, e por tua presença meu ser anela. O Senhor está falando para nós buscarmos a face dEle. Para a gente finalizar, 2 Crônicas 26. Aquele rei Uzias. Quando a gente busca o Senhor, quando a gente conhece o Senhor, tudo muda. Diz para o seu irmão que está aí acordado do seu lado, diz, quando nós buscamos o Senhor, tudo muda. Mais uma vez, diz para ele acordar. Quando nós buscamos, é você mesmo, diz, quando nós buscamos o Senhor, tudo muda. Agora pergunte para o seu irmão, pergunte, você quer mudança? Você está querendo algo diferente, algo de Deus? Deus tem tudo para você, mas você quer? Acho muito tremendo esse texto de 2 Crônicas 26, diz, todos os cidadãos de Judá escolheram Uzias, que na época tinha 16 anos de idade, e o constituíram rei em lugar de seu pai, Amazias. Ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá. Depois que Amazias repousou com seus antepassados, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e governou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era cidadã de Jerusalém e chamava-se Leoliá. Acho que é isso. Jeconias. Ele praticou tudo quanto é correto e agradável a Yahvé, o Senhor,
do mesmo modo que seu pai Amazias fizera. Uzias, o que ele fez, queridos? Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto procurou agradar a Yahvé, o que Deus fez? Deus o fez prosperar. Tudo muda, querido, quando a gente busca o Senhor. Tudo muda. E eu pergunto para você, você quer essas mudanças? Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir rios. O Senhor está dizendo para você buscar. Ele não abriu, ele disse, não abriu assim, não botou objeções. Ele disse, vinde a mim todos, você que tem sede, vinde e beba. Tem coisas que você quer respostas, a resposta está na presença de Deus. Às vezes a gente quer resposta, como vencer tal coisa, querido. Poderia falar das tuas lutas, do que está passando, da atualidade e tal. Para tudo isso, para a gente vencer, nós precisamos conhecer o Deus que a gente serve. Se não vem um vento forte, bate a onda com força na nossa vida, e a gente começa até a desacreditar que existe Deus. E nós vamos começar a dizer, Senhor, será que Tu és Deus mesmo sobre a minha vida? Será que Tu tem poder mesmo? Nós precisamos conhecer o Deus que nós falamos, que nós temos ouvido. Esse conhecimento precisa ser vida dentro de nós. E Deus está nos chamando para isso. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está falando. O Senhor está te chamando para você experimentar dEle. Coisas diferentes, tudo muda. Coisas diferentes vai mudar dentro de você. Tudo vai mudar dentro de você.